Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Eu gostaria que vocês deixassem um joinha no vídeo e ativassem o sininho para ser notificado. O objetivo desse canal e dos vídeos que tenho postado é transmitir a mensagem do Evangelho, a palavra da verdade. E eu gostaria de contar com os irmãos, com as irmãs, que na medida do possível, por gentileza, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, do Facebook, e também inscreva-se no meu canal, por gentileza. Hoje iremos abordar um tema importantíssimo que estamos já vivendo, nos tempos de hoje. Fiquem até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Guerras e rumores de guerras. Sejam bem-vindos ao canal Deus Cuida de Mim. Em Mateus 24, é frequentemente falado e explicado eventos atuais. Muitas pessoas sugerem que as notícias de hoje foram preditas por Cristo para nos falar de sua volta. De acordo com tais interpretações, neste vídeo iremos ver que a cada terremoto ou outros desastres naturais e cada conflito entre nações ou ameaça de guerra em qualquer canto do mundo é mais uma prova de que Jesus estará voltando logo. Mas a profecia de Mateus 24 está se cumprindo agora. Para entender este texto, precisamos lê-lo cuidadosamente e com mente aberta, pondo de lado nossas ideias preconcebidas e sensacionalismo dos modernos, especialistas em profecias. Neste vídeo, consideraremos brevemente o conteúdo de Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21 também registram a mesma profecia básica. Este artigo segue o texto de Mateus 24. O Oriente e as circunstâncias. Jesus estava em Jerusalém durante sua semana final. Os chefes judeus já haviam desafiado sua autoridade, mas não tinha tido sucesso em sua tentativa para desacreditá-lo. Frustrados, começaram a planejar sua morte. Jesus lamentava a infidelidade daqueles que residiam na cidade santa. Mateus 23, versos 37 ao 39. Profecia básica da destruição do templo, Mateus 24, versos de 1 a 3. Quando Cristo estava saindo do templo, predisse que ele seria totalmente destruído. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mateus 24, versos 2. Os apóstolos perguntaram sobre essa profecia, dizendo-nos, quando acontecerão essas causas? E que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? Mateus 24, versos 3. A resposta de Jesus, Mateus 24, capítulo 24, versos 4 e 39, é possível que os apóstolos tenham concluído que a destruição do templo e o fim do mundo aconteceria ao mesmo tempo, mas
Nessa resposta à sua pergunta, Jesus fez uma distinção entre esses dois acontecimentos. Podemos saber com certeza que os sinais mencionados nos versículos 4 e 33 não estão falando das notícias de hoje ou de acontecimentos futuros, por causa das claras palavras de Jesus no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Jesus falou mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. O templo foi destruído pelo exército romano em 70 depois de Cristo. Alguns daqueles que ouviram a profecia viveram para ver seu cumprimento. Jesus esclareceu que os sinais que ele deu, guerras, terremotos, falsos cristos, grande tribulação e etc., iria acontecer durante a vida de alguns dos seus ouvintes. Jesus disse que o templo seria destruído depois da vinda de falsos cristos e de falsos profetas. E depois de terríveis calamidades, guerra, fomes e terremotos, ele também disse que haveria perseguição e aumento de pecado, e que o Evangelho seria pregado por todo o mundo, antes que Jerusalém chegasse ao seu fim. Deste modo, Jesus estava dando algum conforto aos seus discípulos, dizendo que a queda de Jerusalém não aconteceria imediatamente. Eles teriam tempo para cumprir sua missão antes da destruição de Jerusalém. Essas coisas aconteceram antes dos anos 70 depois de Cristo. Sabemos que sim, porque Jesus disse que aconteceriam, além dessas profecias, a história nos fala de catástrofes naturais, perseguições e guerra nesse tempo, de maior importância do que a evidência histórica. Podemos nos voltar para a própria Bíblia. O Novo Testamento fala do sofrimento da fome. Atos, capítulo 17, dos versos 27 ao 30. De falsos profetas, 2 Pedro, capítulo 2, e da perseguição contra os fiéis. Atos 8, versos 1 e 3. É exatamente como Jesus predisse, os zelosos discípulos levaram o Evangelho a todo mundo, alguns anos antes da destruição do templo. Paulo dizia que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versos 23. Todas essas coisas tinham que acontecer antes da destruição do templo. Na profecia de Mateus 24, Jesus também falou dos sinais que mostrariam aos discípulos alertas que o tempo da queda de Jerusalém tinha chegado. Ele falou especialmente do abominável, da desolação. Aqui ele usa a mesma linguagem que Daniel usava para falar dos exércitos gentios entrando na cidade santa e no templo. Veja Daniel, capítulo 9, versos 27, Daniel, capítulo 11, verso 31 e Daniel, capítulo 12, versos 11. A profecia paralela de Lucas. Lucas 21, versos 20 ao 24, torna claro que este é o significado dessa linguagem. Jesus advertiu seus seguidores que estivessem prontos para fugir quando isso acontecesse. Ele disse que eles deveriam orar para que sua fuga não fosse complicada por mau tempo ou destruição do dia, do sábado. Algumas pessoas interpretam essas referências ao sábado como evidência de que os cristãos têm que continuar a observar essa lei do Velho Testamento, que era realmente um sinal da aliança entre Deus e os israelitas. Êxodo capítulo 31, dos versos 12 até o 18. Uma explicação melhor deste texto é encontrada em Neemias, capítulo 13,
dos versos 15 ao 22, onde Neemias instituiu a prática de fechar as portas da cidade no sábado para evitar violências da lei durante o tempo do Velho Testamento. Ele também avisou que seria mais difícil para as mulheres e mães de crianças pequenas. Sob seus ouvintes, o significado desse terrível dia de destruição, Jesus usou linguagem como a que encontramos nas profecias do Velho Testamento, de total destruição de nações e povos, quando lemos os versículos 29 e 31. Dois pontos nos ajudam a perceber que Jesus está falando de Jerusalém e não do fim do mundo. O limite de tempo que Jesus determinou em sua profecia, no versículo 34, tinha que ser cumprido naquela geração. O fato que as profecias do Velho Testamento usam a mesma linguagem para falar da destruição de reinos e cidades terrestres. Jesus disse, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. À primeira vista, isso pode soar como o fim literal do mundo, mas tal linguagem é usada em outros lugares para falar da extinção de reis e reinos aqui na terra. Faraó do Egito, Ezequiel, capítulo 32, versos 2, 7 e 10. Claro que tal linguagem não profetiza necessariamente o fim do mundo, mas pode ser usada para falar dos julgamentos físicos contra nações que ocorrem há muito tempo. Jesus continuou nos versículos 30 e 31 com figuras de julgamento do que encontram no Velho Testamento. Ele disse que o Filho do Homem viria das nuvens para julgar e salvar. Encontramos linguagem semelhante em passagens que falam do julgamento contra povos físicos, tais como Joel 3, capítulo 3, versos 16, e Amós, capítulo 5, versos 17 ao 20. O dia do Senhor não é necessariamente a segunda vinda de Cristo. Tal linguagem pode descrever a vinda de Deus em julgamento contra uma nação ou cidade, porque Jesus deu aos seus seguidores tais sinais detalhados sobre o julgamento contra Jerusalém. É claro, pela linguagem dos versículos 32 e 33, que ele queria que estivessem alertas e vigilantes. Se pudesse ver os sinais que ele tinha predito, teria oportunidade para fugir e evitar de ser destruídos. Depois de afirmar que a destruição do templo seria acompanhada por claros sinais e que seriam cumpridas naquela geração, Jesus falou nos versículos 36 e 39 a respeito daquele dia que viria sem aviso. Ele não deu uma data nem sinais para identificar sua segunda vinda. De fato, nos versículos seguintes, ele mostra que sua segunda vinda ser súbita, inesperada e sem sinais de advertência. Parábolas do julgamento final, Mateus 24, versos 40 e Mateus 25, versos 30. Depois de falar de coisas que tinham que acontecer naquela geração, até os versículos 34 e 35, Jesus falou de sua segunda vinda, como algo que aconteceria no momento escolhido pelo Pai, porém não revela a ninguém. Ele ressalta este ponto com uma série de parábolas que descrevem sua segunda vinda. Essas parábolas todas enfatizam a importância de se estar preparado para a sua volta. Jesus falou dos trabalhadores no campo, do ladrão da noite, da diferença entre os servos bons e os maus, contraste entre os tolos e os prudentes.
e da importância de preparar-se para a volta do Mestre, como é explicado na parábola dos talentos. Descrição do julgamento final, Mateus 25, versos 31 ao 46. A parte final do capítulo 25 descreve o julgamento final, mostrando que Jesus se sentará no trono do julgamento, separando os servos desobedientes dos infiéis. Essa separação será final, e irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Entre as muitas lições que podemos aprender no estudo deste texto, é importante que lembremos duas, que o cuidadoso estudo dos trechos bíblicos em seu contexto pode ajudar-nos a evitar que sejamos desencaminhados por doutrinas humanas, sensacionalistas, tais como a prelimismo. Deveríamos sempre começar pela Bíblia e não pelas últimas manchetes dos jornais, que precisamos estar sempre preparados para a volta de Cristo. Ele não enviará sinais para nós, avisar da sua volta. Pode acontecer daqui a milhares de anos, ou pode acontecer hoje, à noite. Ladrões não mandam cartas com antecedência para avisar suas vítimas, e Deus não mandará aviso antecipado da volta de Cristo. Aqueles que estão preparados nada têm a temer. Os despreparados enfrentam o trágico futuro de eterno sofrimento, separados de Deus. Que cada um se prepare para estar com Cristo na eternidade. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.